Boa noite a todo mundo. Então é um grande prazer estar aqui para falar de alguma coisa que a gente tem paixão de fazer, que é história em quadrinhos, né? Então eu queria agradecer ao Diogo, ao Sabiá Livros, pelo espaço e pela oportunidade de a gente estar falando sobre o que a gente faz, né? Meu nome é João Agrelli, eu sou professor de História em Quadrinhos na Universidade Federal de Uberlândia e eu vou estar aqui organizando a bagunça, mediando, né? Então, o que eu vou fazer é dar a palavra, né, a esses três quadrinistas que são importantes aqui dentro e fora de Uberlândia para eles falarem sobre o processo de criação, o que é fazer quadrinho nos dias atuais. Então, como foi negociado aqui, a gente vai começar pelo Rainer Peter, então vou passar a palavra para ele. Olá galera, boa noite. Obrigado pelo convite, Diogo. Meu nome é Rainer, eu sou ilustrador, quadrinista e fui aluno do João na faculdade, fiz artes visuais, assim como todo mundo aqui, né? Quando eu sempre gostei de desenhar e no momento de escolher a faculdade, o que tinha mais a ver ali, né, com o que eu gostava de fazer era a faculdade de artes visuais e foi muito bom que lá eu conheci muita gente da área, assim, foi muito interessante e foi quando eu comecei a desenvolver esse interesse de contar histórias, né? Eu sempre gostei de escrever, de desenhar e durante a faculdade eu vi que tinha essa possibilidade, né, de contar histórias através dos quadrinhos. Eu sempre li quadrinho, mas eu não era um super fã de quadrinho porque eu não tinha muito acesso, eu morava na roça, na granja, aqui perto de Uberlândia, e na minha infância eu não lia tanto quadrinho assim, né? Mas na faculdade mesmo que eu conheci mais essa possibilidade e durante a faculdade eu não cheguei a produzir de fato, assim, eu cheguei a fazer uns estudos e tal, mas depois disso, em 2014, que eu já estava trabalhando com ilustração mesmo para livro, mas principalmente para jogo, videogame, assim. E aí eu consegui separar um tempo assim do meu dia a dia para dedicar a contar histórias, né? Escrever e desenhar, que é algo que eu sempre gostei muito. E aí em 2015 eu publiquei meu primeiro quadrinho, que foi o Despertar de Zé Fogueira, que é esse aqui, que foi financiado pelo Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo, onde que a gente coloca o projeto lá, eu quero fazer um livro sobre tal assunto, coloco lá um resumo do livro, algumas imagens, e aí a galera compra o livro antes dele existir, assim, né? Com o dinheiro desse arrecadamento que eu imprimi e fiz o livro de fato, assim. E aí é uma plataforma que ajuda muito os autores, assim, né? Não só de quadrinhos, de literatura, de muita coisa, assim, de jogo, filme. Então, em 2015 foi quando eu tive acesso a essa plataforma, foi quando comecei, né, a fazer quadrinho. Fiz esse em 2015. Em 2018 eu fiz um outro também que se chama Quem Matou o Caixeta, que eu fiz inicialmente na internet, né? Eu queria só fazer brincar ali com narrativa e levantando algumas questões que estavam em alta na época. E aí o povo gostou no Facebook lá, começou a compartilhar e aí uma editora entrou em contato comigo, perguntou se eu ia fazer ele impresso, né? E aí eu acabei fazendo também pelo Catarse e fiz esse quadrinho que foi o último que eu fiz, que a versão impressa dele saiu em 2018. Eu não tenho aqui, felizmente acabou, né? Eu não sabia, senão eu tinha trago mais. Tenho lá em casa e nessa semana eu dou um jeito de trazer para deixar aqui na loja. Foi o último quadrinho que eu fiz, foi logo antes, né, da pandemia. E aí tem um livro que eu estou fazendo, eu gosto muito de contar histórias, né? O quadrinho foi a forma mais prática para mim, porque eu já desenhava, então trabalhar com o desenho, né, com o visual e contexto ali, algo que estava mais fácil para mim. Agora o que eu estou fazendo é um livro ilustrado, na verdade, não é bem um quadrinho, mas tem a imagem, tem o texto, então estou buscando explorar essas possibilidades assim também. E é o que eu estou fazendo agora, não está pronto esse último, eu dei uma pausinha
quando o bebê estava chegando, e aí pretendo voltar, terminar ele em breve, assim. E é isso. Só avisar que foi finalista do Jabuti, né? Foi. Esse que acabou aqui, ele foi finalista do Prêmio Jabuti, fiquei muito feliz com isso. E deu um incentivo para eu continuar fazendo, assim, né? É muito bom ser reconhecido dessa forma, assim. Então, a gente vai passar... Oi? Rainer, explica para nós aí o que é a sua técnica, o seu processo de trabalho, né? Processo de criação. Boa. O processo de criação da história em si, eu acho que vem... eu gosto muito de histórias sobre o cotidiano e coisas que estão ao meu redor, né? Esse do Zé Fogueira, por exemplo, é a história de um morador de rua que vive aqui na cidade e que tenta ali no decorrer da história recuperar algumas memórias que ele tem, que ele não tem certeza do que aconteceu ou não, né? Se é delírio. Entanto que a história se passa, na época eu morava aqui no Santa Mônica, a história se passa do personagem começando aqui no Santa Mônica e caminhando até o centro da cidade, né? Esse outro quadrinho que foi o Quem Matou o Caixeta é a história de um youtuber polêmico que apareceu morto de repente. Então levanta questões sobre misoginia, preconceito de modo geral e como que é fácil propagar esse tipo de ideia na internet, né? Aí esse personagem principal ele aparece morto no começo da história e a trama desenvolve meio que analisando quem que matou ele, né? E por que desse contexto todo, assim. Que esse foi o quadrinho que foi finalista do Jabuti e eu tô pretendendo fazer uma versão de jogo dele também, que eu gosto. Eu trabalho com jogo, né? Então eu estou tentando fazer uma versão interativa dele, assim. Eu trabalho em relação ao desenho em si, no computador, né? Eu quase não faço desenho no papel mesmo, às vezes faço só por estudo, assim, que eu gosto de desenhar, enfim. Mas como eu já tenho muita prática de trabalhar já há 15 anos desenhando ali no computador, acaba que o processo é assim também. Então eu faço o roteiro de modo geral, faço estudos ali do que vai ter em cada uma das páginas, aí eu faço um desenho mais limpo, tento encaixar ali o texto e no final aplico a cor, né? Eu dei o processo assim. Geralmente eu faço pensando já em como que vai ser impresso, embora eu goste de publicar na internet, mas eu penso como que vai ser impresso porque vai que dá certo de imprimir também, é legal. Então eu já penso no formato da página, imaginando como que ele vai funcionar ali, folheando. Então, no quadrinho principalmente, que é algo visual, a gente tem que tomar cuidado para não dar spoiler na página da direita, né, enquanto a pessoa está lendo a da esquerda. Então, eu penso em como que é o objeto final do livro ali enquanto eu estou produzindo. E é isso. Só uma pergunta, mas sim, me fala um pouco sobre... Uberlândia sempre aparece, né, nos seus quadrinhos. Essa coisa do cenário da cidade está no seu quadrinho, né? Aparece. Para mim é mais fácil contar uma história que tá... Eu acho que é mais efetivo eu contar uma história de algo que está ao meu redor do que tentar contar uma história mais ampla e genérica que abrange a realidade de todo mundo, assim. Porque quando eu leio uma história que se passa, sei lá, em uma cidadezinha específica de uma região do sul do país ou do norte, eu consigo me identificar ali, né? Ela soa mais natural, assim. Ou tentar, às vezes, criar um cenário fictício. Para mim é mais fácil. Eu acho mais interessante contar uma história de algo que se passa ao meu redor e acaba que, para mim, como leitor, eu acho mais interessante ler algo assim regionalista, né? Eu consigo me identificar melhor ali. Então, como autor, acaba sendo isso também. E eu utilizo muito do visual do lugar. Essa história, por exemplo, do Zé Fogueira, eu saí andando, tirando fotografia do caminho. Então eu acho mais fácil pegar referência daquilo que está ao meu redor. Seja visual ou seja do contexto ali, da história em si, do roteiro. Muito bom. Vamos passar para o próximo, aqui, dando sequência. Rosemary Souza. Sua vez. Boa noite. Quero agradecer ao Diogo, né, também
pelo convite, né? E estou gostando muito aqui da casa, frequento aqui de vez em quando. Já comprei uns quadrinhos aqui também. Então, me identifiquei aqui com a fala do Rainer. Eu também fui aquele menino que não teve muito acesso a quadrinhos quando era criança. Raros os quadrinhos que eu pegava, quando caía algum na mão, assim, aqui em casa a gente lê 10 vezes, né? E fui crescendo, me interessando por essa coisa do desenho, né? Sempre gostei muito de desenho. E um certo tempo eu comecei, assim, eu desenhava também, comecei a desenhar, e tem essa coisa da narrativa, né? Tem uma coisa interessante que se fala assim, no meio dos quadrinhos, é que tem muitos bons desenhistas, mas às vezes um bom desenhista não é um bom quadrinista, né? O quadrinista tem que ter uma coisa da narrativa também. E na época não tinha internet, não tinha como pesquisar nada, né? Eu ficava assim, meio que... Como que esse pessoal faz isso? Aí tinha uma revista que eu comprava, chamava Calafrio. Era uma revista de terror preto e branco, brasileira, né? E tinha sessão de cartas. Aí na sessão de cartas eu lembro que teve um leitor perguntando como que era fazer um quadrinho, qual tinta que usavam. Tinta nanquim, bico de pena, e aquilo ali já me deu um norte, né? E a partir de então, adquirindo os materiais e conhecendo pessoas que não trabalhavam, mas também gostavam, né? Na época era todo mundo jovem, moleque, queria desenhar, queria fazer. E comecei a conhecer os fanzines, né? Na época a gente tinha só TV e revistas, jornais, né? Como eu disse, não tinha internet, então eu conheci esse universo paralelo que era o universo dos fanzines, né? Que a gente mesmo fazia as histórias e levava na copiadora, e tinha uma rede, assim, até onde eu conhecia nacional, né? Eu me correspondia com pessoas de todo o Brasil, mandavam meu fanzine, eles mandavam o fanzine deles, e a gente colaborava e mandava histórias, ilustrações para esses fanzines e vice-versa. Tipo, o meu saía com uma periodicidade, acho que semestral, era um fanzine de terror e tal. Foi uma época muito boa, né? E depois eu me deu na telha assim, de entrar na universidade, já depois de velho, tinha 35 anos, acho. E gostava muito de desenho, mas sempre fui autodidata, né? E entrei na universidade assim, pensando que ia aprender a desenhar, como muita gente acho que passou por isso, só que você chega lá e não é bem isso, né? Você aprende sobre técnicas, conceitos e tudo mais, assim, que isso me encantou também, né? E conheci o João lá, né? E eu conheci na aula de arte computacional, né? No primeiro semestre. E aí a gente ficou amigo, e depois ele começou a dar a disciplina de história em quadrinhos, que eu aproveitei para fazer. E nessa disciplina, né, a gente deu início à ideia de fazer uma revista em quadrinhos, né? E convidou um outro pessoal, né, o pessoal do Estúdio Mochila. E dessa brincadeira, né, nasceu a Basílio. Eu vou mostrar algumas capas aqui, depois se alguém quiser ver pessoalmente, tá, pode me procurar aqui para mostrar a capa. Então surgiu a Basílio número 1, né, que teve esse pessoal do Estúdio Mochila, teve o João, eu participei, e em seguida a gente fez a Basílio número 2. A Basílio número 2 ela foi feita pelo Catarse, assim como o Rainer comentou, né? E é um negócio meio tenso, Catarse, né? Você faz ali a sua campanha, você não sabe se vai ser contemplado e tudo mais, né? Vou mostrar aqui uma retrospectiva. Aí o João tinha saído da Basílio e montou a Meia Cura, né? Que ele fez com os alunos, né, pessoal. E vou deixar isso para você assistir, né? E foi ano passado, né, que a gente fez a Meia Cura 2. Aí ele me convidou efetivamente para fazer parte, e, né, saiu essa joia aqui, que a gente tem muito orgulho dela. Essa pessoa também. Obrigado, gente. E é isso aí, eu sou assim, desde então, né, sempre fui um quadrinista independente, né?
como que eu posso dizer, meu processo, né? Eu gosto muito de fazer pequenas histórias que são meio que fábulas. Se elas não tiverem texto, melhor ainda, né? Que pode ser entendido mais universalmente, mas eu sempre gosto de ter pequenas histórias no formato de fábula mesmo. Trabalho ainda com a parte tradicional, né? Que é o pigmento no papel mesmo. Estou trabalhando numa história agora para a BioHQ número 2, que o João é editor, né? E estou fazendo ela em guache. Tá um sofrimento danado, né? Porque o prazo estourou, mas estou na luta aí. É isso aí. Rosemário, só explica para nós aí como é que é essa coisa de ser quadrinista independente, não o fato de você ter que só desenhar, mas editorar, publicar, distribuir, esse caminho que vai além, né, que termina no desenho e vai além. Boa, João, obrigado. Essa parte de ser independente, eu comecei com os fanzines, né, como eu disse, e era uma coisa sob demanda, né? Você ia na copiadora, fazia ali 20, 30 cópias do seu fanzine, passava o final de semana escrevendo carta e postava aquilo tudo na segunda-feira. Então era uma coisa mais sob demanda, eu fazia as cópias que eram necessárias, né? No caso da revista mais profissional, né? Eu tenho experimentado, né, tenho passado por essa experiência que você até consegue fazer a revista. A gente junta aí os amigos, a galera, né, seleciona e faz um projeto de PNIC, faz um catarse, e você consegue montar a revista, você consegue imprimir, mas eu sinto até hoje que trava na hora da distribuição, de fazer esse produto chegar na mão do consumidor, né? Eu ainda não tive aquele estalo assim, de uma forma, como que eu posso fazer isso mais efetivamente, mas até então está sendo essa questão, né? Hoje acho que a internet ela tirou um pouco dessa coisa do produto físico também, né? Muita gente se satisfaz com o arquivo, lê pela internet, não gasta, ou gasta pouca grana com isso, né? Eu ainda sou um colecionador assim, que gosta do papel, né? De ter o papel e, como eu disse, né, o selo Sabiá aqui mesmo que o diga, né? Mas é isso, eu acho que o grande problema que eu vejo é a distribuição. Ok, Rosemário, obrigado por esclarecer essa parte. Vou passar agora para o Jimmy Rus. Isso aí, obrigado. Boa noite a todos, sou o Jimmy. Hoje eu estou um pouco rouco, mas vamos lá, né? Vamos sim. É interessante, assim, eu estou vendo a história do Rosemário aqui e eu tenho, é bem semelhante a minha história com a dele, só que eu morei na zona rural, morei até meus 17 anos, sou aqui de Uberlândia mesmo, e eu morei aqui na região do Pau Furado, né? Que hoje até tem um capim branco ali. E eu gostava muito de ler de história em quadrinho desde pequeno. Vim com essa ideia de que iria produzir história em quadrinho um dia. Vim para entrei no curso de artes plásticas, que é o antigo, se tornou curso de artes visuais, né? E com a ideia de fazer história em quadrinho. E aí foi onde às vezes eu me decepcionei. Até converso isso com alguns colegas, que eu cheguei lá no tio João. O João chegou bem depois. Quando o João chegou, eu já estava saindo da faculdade e dentro da faculdade mesmo eu montei um grupo que chamou OK de Quadrinho. Hoje o grupo só tem eu sou o último dos moicanos do OK de Quadrinho, mas o grupo tinha em torno de 12 pessoas e a partir de 2008 eu entrei no cenário de produção cultural, como produtor cultural. Montei um projeto PNIC pelo fundo, fui lá e consegui fazer a minha primeira revista. E eu atrelei essa revista, porque eu já sabia desenhar, então queria transmitir aquilo que eu sabia fazer para as pessoas também, independente se fosse criança, adolescente, adulto, terceira idade. E foi onde fiz o primeiro curso, em 2009. Coincidentemente, foi o ano que o João estava quase chegando aqui em Uberlândia, né? 2019, E aí, assim, em 2009, a gente fez a primeira revista OK de Quadrinhos.
Essa revista saiu com produção minha, tinha trabalhos meus, tinha trabalhos dos alunos que participaram do SESC, que a gente fez uma seleção, que a ideia era essa também, abrir espaço mesmo. E assim, essa revista ela surgiu de um sonho antigo que eu tinha. E eu sempre que eu faço os prefácios, a revista está no número 8 agora, né? Eu falo muito dessa questão do sonho, de incentivar os sonhos, não só os meus, incentivar os sonhos de outras pessoas também, abrindo espaço nessa revista para a produção de artistas locais, artistas iniciantes também, alunos e ex-alunos meus. E então, em 2009, saiu essa revista. Coincidentemente, eu fiquei muito feliz quando eu fui convidado pelo Rosemary para estar aqui presente nesse bate-papo, porque o Rainer, ele fez a primeira capa. Na época eu vi a imagem dele e falei, Rainer, não tem jeito, cara, essa imagem sua, eu tô com a revista aí, com um projeto além de incentivo, tem uma verba para fazer revista, que quero que a sua imagem esteja lá. E aí, assim, a gente conseguiu fazer, fez a primeira revista. Ela teve uma periodicidade por 2, 3 anos. E no ano de 2014 tinha saído a última, tinha saído a número 7. Que ela estava todas elas atreladas a um curso de quadrinhos, de 3, 4 meses, que eu desenvolvia pela cidade, junto com a equipe que eu tinha, através do PEMIC. E recentemente, né, depois de 8 anos esperando, aqui está novamente a OK de Quadrinho, nascendo das cinzas, e eu estou trazendo ela aqui. Consegui fazer ela dessa vez, não através do PEMIC, a gente foi por outros caminhos também, que é o caminho do Catarse, e fazendo uma campanha de 90 dias, chamando pessoas para contribuir, e aquela coisa, acreditando no sonho para depois ele se materializar aqui. E agora, no mês de agosto, a revista ficou pronta na gráfica. A esposa está ali, né? Ela foi buscar comigo, fiquei quase 2 horas olhando para a revista, assim, não acreditava que estava pronta. Fiquei lá babando na revista. E essa revista, porque, assim, hoje a gente tem alguns artistas que participaram dela, como o Luciano, que está aqui, Luciano Araújo, está ali, ó. Tem a Maria Clara, que deve estar ali no fundo, que fez tá com a arte aqui, uma ilustração na contracapa, que é essa imagem aqui, muito bacana. Cadê o Sheldon? O Sheldon estava presente aqui também. Então, assim, a ideia da revista foi basicamente, dessa revista, o OK de Quadrinhos, exatamente isso. Tem trabalhos meus também, mas abrir seu espaço para artistas, não só artistas que já estão no mercado também, mas também artistas iniciantes, né? Acho que é isso. Bom, vou fazer uma pergunta também. Jimmy, me explica aí como é que é esse seu engajamento, diria, político, né, em aquecer a cena aqui de quadrinhos em Uberlândia, né? Você tem um ativismo importante aqui para nós, na cidade, para o quadrinho. Então, João, eu vim do movimento estudantil, né? Dentro do curso de artes visuais, eu fui para o diretório acadêmico, depois participei de algumas gestões do DCE também. E ali eu aprendi um pouco disso também, né? De olhar para o outro também, querer que o outro participe também. E atualmente eu estou dentro do Conselho Municipal de Políticas Culturais também, como suplente ali dentro do curso de artes visuais. E é uma ideia mesmo de estar aquecendo, mostrando que o cenário tem espaço para os artistas. Eu quero, assim, o cenário de história em quadrinho, ele é muito importante em Uberlândia. Tem muita gente produzindo e às vezes não tem um local para estar divulgando o seu trabalho. Quando eu estava iniciando a faculdade, tinha um jornal local aqui. Eu era louco para estar publicando ali, mas nunca conseguia. Tentei participar de vários salões de humor, Piracicaba, por exemplo. Nunca fui selecionado. E aí chegou um momento que eu falei, tá, chega, agora eu mesmo vou tentar fazer minha revista. E aí quando veio essa oportunidade de fazer através da lei de incentivo, que cumpriu um papel muito importante para poder fazer com que o OK de Quadrinhos saísse do mundo das ideias e ganhasse materialidade mesmo, foi muito importante. Eu falei, agora é a oportunidade, que não só eu tenho, mas de outros artistas que eu conhecia também, conhecidos,
colegas, alunos também tinham e teriam para poder publicar e mostrar o seu trabalho. E assim, com isso eu fico muito feliz, às vezes, quando eu vejo alguns ex-alunos, e teve isso, né, durante o ano entre 2009 e 2014, com os cursos que a gente fez, os minicursos, oficinas itinerantes de quadrinhos, a gente viu alunos saindo da periferia, saindo do bairro Canaã, saindo do Morumbi, vim fazer até o curso de artes visuais mesmo. Então, teve interesse, a galera produzindo também, criando ilustrações, fazendo história em quadrinhos, criando seus personagens e dando, como diria, vida a essa parte que a gente começou a plantar a sementinha ali. Tá? Então, acho que é meio que natural eu assim, querer estar com essa intenção. Eu sou professor também, então quero ver meus alunos também colocando os trabalhos deles, mostrando os trabalhos deles. Essa coisa de ser professor é sempre orgulho ver os alunos. Muito bom. Bom, não, eu estou só mediador aqui. Eu queria dizer que, né, eu sou professor da Universidade Federal de Uberlândia desde 2009, então ver essa cena, né, de 2009 para cá, o quadrinho ganhou muito corpo aqui na cidade. A gente tem várias publicações, são vários autores premiados, né? Então, não só os que estão aqui, mas os que estão aqui não estão aqui na mesa, mas os que estão também, né, passaram por aqui também. Então, Uberlândia cada vez mais tem sido referência, né, na produção de quadrinhos, justamente, né, nessa cena independente, cada vez, né, fica mais forte. Então, a gente tem visto isso, né? Então é sempre um orgulho estar, né, dentro dessa cena e movimentando ela. E aí, assim, o que eu vou fazer é... vou abrir, né, se o público tem alguma pergunta, porque acho que agora é uma boa hora para tirar dúvida para quem, né, quem produz, quem faz quadrinho, né, quem entende da cozinha, o que é produzir quadrinho de ponta a ponta. Então, é isso. Encerro por aqui, pelo menos a minha parte. Assim, Eu tenho uma pergunta para vocês três, que é o seguinte: eu vou usar a música como exemplo. A música está deixando o formato físico para se tornar virtual, MP3, Spotify, etc. Os quadrinhos também estão sendo muito afetados, formato PDF, virtual e etc. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o que as pessoas podem encontrar no físico que ela não pode encontrar no virtual? Né? Porque o físico é palpável, colecionável, mas assim, na visão de vocês, o que as pessoas podem encontrar naquilo que está na mão, mas não encontram na internet? A vantagem de você ter um material físico em mãos, o que a pessoa pode encontrar? Beleza. Boa pergunta, porque realmente tem muito desse movimento. Assim, e eu vejo coisas boas e ruins assim, nessa mudança do físico para a internet. Assim. O físico, para mim, ele é realmente você ter o material em mãos, você guardar na sua prateleira, você ter na biblioteca. É muito mais interessante, até para ler. Eu acho mais legal o fato, até que eu comentei um pouco de você tomar cuidado com o spoiler quando você está lendo, você está manuseando o material. Mas, assim, isso é muito bom. Eu prefiro o físico. Mas eu vejo muito da vantagem do acesso para quem não pode comprar o físico, de conseguir ler na internet, geralmente de graça. Então você alcança um público muito maior. Se você faz uma tradução ali, você tem um mundo inteiro de público-alvo, né? Então você consegue contar a história para um público muito maior. Como leitor, você também consegue ter acesso de graça àquelas histórias. Muitas vezes você, o meu outro quadrinho, eu fiz ele digital no Facebook, inclusive, porque tem alguns sites de quadrinhos online, né? Mas eu coloquei no Facebook porque já está lá mais fácil ainda para a pessoa ler. Depois que o público gostou, aí eu fiz a versão impressa, porque eu sabia que já tinha gente o suficiente para querer o impresso, assim. Eu junto, assim, tem tanto o digital para quem quer ler mais coisas, às vezes não tem dinheiro para comprar,
às vezes você não sabe se vai gostar mesmo daquela história, então você lê uma prévia. Tem muita gente que faz isso. Lê o primeiro capítulo online, não gostei, mas eu gosto mais do impresso. Então aí eu vou comprar o livro impresso. Assim. Quando começou a ter quadrinho digital, era muito de pirataria mesmo. A pessoa comprava o quadrinho lá, escaneava e colocava de graça lá o que estava errado. Né? Hoje eu já vejo o mercado meio que adaptando para isso, assim, tendo tanto o impresso quanto o digital, e aí tem público que prefere um ou outro, assim. No impresso, né, que foi a sua pergunta de fato, né, a diferença, eu gosto muito de estar passando a página, eu gosto muito do cheiro do papel quando você começa a ler, porque é uma coisa meio nostálgica para mim. Eu não sei se para a criança que nunca teve esse acesso antes, como que funciona isso. Né, se realmente o impresso é mais legal, eu não sei opinar, mas eu realmente prefiro o impresso por conta disso, mas eu entendo a importância e o valor do online, do digital, é muito mais acessível, tanto para o leitor quanto para o autor. Assim. Bom, só complementar aqui a fala do Rainer, né? A pergunta é bem interessante. Porque o Rainer tocou numa palavra aqui que eu acho bem... É para mim também, a questão da nostalgia mesmo. Você ter o material palpável ali, você poder folhear, você ter lá na sua prateleira. Você poder ler em qualquer momento, em qualquer lugar, independente de você de estar ligado ou conectado a um aparelho. Dá de presente para alguém também. Exatamente. Então, assim, isso facilita demais. E isso que torna para mim a história em quadrinho, no papel, tão interessante. A Roquete de Quadrinho, ela está no 8º número, e sempre me falaram assim, por que você não lança ela em formato digital? E eu sempre tive uma resistência muito grande em fazer isso, em lançar ela digital, sempre lançando ela no papel. E agora, assim, queira ou não, a gente acaba tendo que se adaptar, até mesmo em questão de sobrevivência, né? Porque a gente é artista, a gente quer sobreviver dessa área. Sou professor também, então tem essa atuação paralela aí, cartunista também, então assim, mas acabou que com esse evento da pandemia agora, eu como professor na sala de aula, tendo que ir para aquele ambiente online, acabei me rendendo e estou lançando a revista. Hoje estou fazendo o lançamento dela oficial, meio que esse oficial aqui dentro do evento também, embora ela esteja pronta há um mês. E ela tem 2 formatos. Tem ela no formato físico e eu estou disponibilizando ela também no formato e-book para quem tiver interesse. Então, assim, a gente começou a divulgar, eu já comecei a divulgar essa semana, porque a equipe é enxuta, sou eu comigo. Então, é bem pequena a equipe. Mas assim, a gente vai fazendo aos poucos, distribuindo, divulgando, entregando para os artistas ainda, que nem todos que participaram receberam seus exemplares também. Mas essa questão do digital, vai chegar um momento que a gente vai ter que fazer esse balanceamento mesmo. E não é nem questão de se render, é questão também de dar alcance para o seu trabalho, porque a internet ela permite isso, né? Você consegue que pessoas do outro lado do mundo consigam ter acesso ao seu trabalho. Eu entrei em contato com uma artista, ela está nos Estados Unidos, ela mandou trabalho pra gente, ela está com ilustração só, e ela se colocou como São Paulo. Aí depois eu falei, mas que cidade você tá? Para mim te mandar a revista? Eu estou em Nova York. Eu falei, legal, você está morando aí. Por que você não falou que estava aí, que eu colocaria Nova York também? Mas essa questão das mídias sociais também, esse contato também com outros artistas, abrindo espaço também dentro da revista. E assim, é uma forma de a gente ter o nosso trabalho reconhecido, tanto local quanto a nível nacional e quem sabe um dia a nível mundial, né? É a esperança nossa. Rosemar. Bom, gente, obrigado. Obrigado, Diogo, pelo espaço. E aí, vocês podem encontrar nossas revistas aqui no Sebo Sabiá, na livraria. E queria agradecer demais o espaço e a gente ter essa conversa. Então, obrigado. Alô? Obrigado, João, Rosemário, Jimmy, Rainer.
Muito obrigado por tudo aí, essa grande bate-papo. Tenho certeza que o pessoal vai procurar agora conhecer o material de vocês e conhecer mais dessa cena super bacana que tá rolando aqui. Valeu, gente. O Jack já está preparando aí para retornar a música com o Jack e o trio. E hoje a gente está tendo também o lançamento desse livro aqui, Desprazeres Existenciais em Colapso, do Bruno Inácio, que está aqui. Vem aqui, Bruno. O Bruno está lançando esse livro aqui pela editora Patuara de São Paulo. E ainda até o fim do ano ele vai lançar o seu segundo livro, pela Sabiá Livros, que vai ser o segundo livro dele, o segundo livro da Sabiá Livros. Então o Bruno vai falar aqui pra gente desse livro todo, agradecer aí quem prestigiou ele aqui. Convidar vocês para conhecer essas histórias fortes e geniais que ele escreve. Boa noite, pessoal. Primeiramente eu queria agradecer a todos vocês pela presença. Em especial minha família, meus pais, meus irmãos, minhas cunhadas, minha tia, meu primo, meu sogro, minha sogra, tia Zeza, minha namorada Isadora e os muitos amigos que estão aqui hoje. Esse livro é a realização de um sonho que demandou muito tempo, muito esforço. Hoje eu vendo ele aqui, eu fico muito feliz. Mas não foi uma tarefa rápida, não foi uma tarefa fácil. Foram 2 anos escrevendo e reescrevendo esses contos. Depois eu enviei para a editora Patuá para eles analisarem durante 6 meses. Depois me deram a devolutiva dizendo que iam publicar, que tinham interesse. Depois teve um período de 6 meses roendo a unha, né? 6 meses roendo a unha, e esses 6 meses, na verdade, viraram 8. Mas depois teve toda a parte do projeto gráfico, o projeto editorial, e depois a parte de impressão. Então foi muito tempo para esse livro poder chegar aqui. Mas para além disso, tem um período que antecede tudo isso. É o período de tentar encontrar minha própria escrita, minhas próprias obsessões, meus temas, e transformar isso em histórias, em narrativas, transformar a realidade em ficção. Não foi fácil encontrar a minha própria escrita, mas hoje eu tenho muito orgulho dela. Esse livro é a primeira coisa que eu realmente me orgulho de ter escrito, e o segundo é o livro que vai sair aqui pela Sabiá Livros. Inclusive agradeço o Diogo por sempre me acolher tão bem, pelas indicações, pelo espaço, pelo carinho. A Carol também, sempre muito presente nas nossas conversas. E eu não vou falar muito sobre o livro em si, porque é muito difícil tentar delimitar o espaço entre a experiência subjetiva de quem vai ler e a opinião do autor sobre a obra. Então, o que eu posso dizer é que são 25 contos, e todos eles, de certa forma, têm uma temática que os une, que é a violência. E a violência é em suas múltiplas formas, e todas aplicáveis ao cotidiano do brasileiro. Então, espero que vocês leiam, que vocês gostem. Eu estou ali na frente, numa mesinha, quem quiser autografado, aproveite. E muito obrigado por estarem aqui. Obrigado, Bruno. Pessoal, é um grande jovem autor da nossa literatura, um leitor que devora tudo que sai de literatura contemporânea, escreve sobre esse universo contemporâneo com muito poder, com muito entendimento do que é esse país, nas suas microviolências do cotidiano. Dialoga um pouco também nessa questão com o livro do Getúlio, que está ali, que tem aqui na loja também, que é o Causopédia Brasílica, que tem esse olhar para essa sociedade que a gente está se tornando, se a gente realmente quer avançar nessa direção, ou se a gente quer dar uma pausa e se tornar outra coisa melhor. Então a literatura tem tido esse olhar sensível para esse cotidiano, para esses nossos fazeres do dia a dia, nos convidando a refletir se é isso mesmo que a gente quer ou se a gente quer construir uma coisa melhor. Eu acho que a gente quer
fazer algo melhor do que a gente tem feito até aqui, e a literatura tem nos chamado a atenção para isso. Acho que lendo a gente vai conseguir nos ver melhor nesse espelho e saber que a gente pode ir além. Obrigado, Bruno. É um orgulho ter você como um autor da casa. Já já a gente está divulgando aí o lançamento do livro dele. Uma honra, querido.